Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa visita aí aos lugares relacionados ao Isaac Newton. Quando a gente estava na casa do Isaac Newton, né, eu comentei que na noite anterior a gente tinha andado, né, uma boa parte do caminho do restaurante para a casa onde a gente estava hospedado, na total escuridão, mas quando a gente chegou na vila, a gente viu uma igreja e um cemitério ao lado da igreja. E aí eu perguntei, né, pro pessoal que trabalha lá, tipo, eu sei que o Isaac Newton, ele era muito religioso e tal, qual que era a igreja que ele frequentava aqui e tal? E aí o pessoal falou, olha, tem a igreja de São João Batista, que é conhecida como a igreja da família do Isaac Newton. Ok, a gente chegou na igreja, a gente tirou umas fotos assim do lado de fora, né, a igreja do lado tem o cemitério, que é onde está enterrado o pai e a mãe de Isaac Newton, não tem nenhum marco, nada, nenhuma placa. Quando a gente estava lá na casa do Isaac Newton, também comentaram que foi doado para essa igreja, né, uma pedra que tem um desenho que Isaac Newton fez quando ele tinha 8, 9 anos, que foi tipo um primeiro relógio solar que ele desenhou quando ele era criança. Só que a gente deu várias voltas na igreja e não via nenhuma entrada. E só tinha uma placa, assim, tipo, aberta para visitação, mas não tinha ninguém lá. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entrar pela porta lateral, ver o que dá, já que tá falando que tá aberto pra visita. Gente, quando a gente abriu a porta da igreja, não tinha ninguém lá. Então, assim, a igreja estava aberta de boa, a igreja fica aberta de boa o dia inteiro, não tem ninguém na porta da igreja controlando quem vai entrar. E aí, quando você entra, tipo, tava tudo escuro. Eu tava ficando com muito medo, gente, porque já tava escurecendo. E aí a gente abriu as luzes e aí a gente ficou muito impressionado com o que a gente viu. Primeiro, a igreja toda tomada de árvore de Natal. E assim, cada árvore de Natal tinha um tema. E tinha uma árvore de Natal que o tema, gente, era Isaac Newton. Aí tinha essa árvore de Natal com o tema de Newton, que tinha a fórmula da segunda lei de Newton, tinha aquelas bolas de enfeitar árvore de Natal, tinha uma bola com Newton dentro da bola. Gente, foi muito engraçado. E aí a gente chegou num canto, assim, sabe, que tinha umas fotos. A gente começou a ler, e aí a gente viu, né, que tinha lá uma cópia o registro do batismo do Isaac Newton naquela igreja. Nessa igreja tem lá a pia batismal que foi usada para batizar o Isaac Newton. E também foi naquela igreja que a mãe dele casou, né? Então a igreja começou a coletar esses dados. E aí eles fizeram uma espécie de memorial para o Isaac Newton dentro da igreja. Na casa do Isaac Newton, eles deram esse mapa, que tá aqui bem amassadinho, porque o coitado sofreu muito. E quando a gente estava nessa casa do Newton, a senhora falou, olha, segue esse caminho aqui. Quando você chegar na igreja, você tenta encontrar onde está o órgão, que aí em cima do órgão tem uma homenagem para a família do Isaac Newton. A gente começou a acender luz e o Walter tava preocupado, porque, tipo, a gente não tinha ninguém lá, então a gente não sabia se podia entrar. Eu falei, olha, eu já vim lá do Brasil pra cá, eu vou abrir esse negócio aqui. Aí abri, meu povo, entrei lá no vestiário dos padres lá, até que a gente mexendo lá no escuro, a gente achou a luz e aí a gente conseguiu ver, né, a foto lá a foto não, a pedra, a gente conseguiu ver a pedra com o desenho que o Isaac Newton fez quando ele tinha 8, 9 anos. A gente também conseguiu ver, assim, bem no alto do tal do órgão lá, a gente conseguiu ver uma placa que tá lá em homenagem à família do Isaac Newton. E assim, gente, não sei se vocês sabem, mas o Isaac Newton era uma pessoa muito religiosa, né? Então, hoje, o que seria uma aberração, né? Uma pessoa ser um cientista altamente famoso e inteligente e ser também religioso, pra gente é meio que uma aberração. Mas pra ele era uma coisa totalmente natural. Ele era membro, digamos assim, da igreja anglicana, né? A igreja da Inglaterra. Então, ele, até um determinado momento da vida dele, ele foi tipo um cristão fervoroso, até que ele começou a ficar bem radical, né? Ele começou a acreditar numa linha de raciocínio, vamos chamar assim, que fala que só existe um Deus, então a Trindade, você considerar Pai, Filho e Espírito Santo um Deus, não pode existir,
né, só existe um único Deus. Então ele começou a achar que toda religião que acreditava na Trindade era uma religião que pregava heresia. A gente achou dentro da igreja, assim, uma foto do busto do Isaac Newton. Tipo, tinha Isaac Newton em todo canto da igreja. Aí, dentro dessa igreja, a gente achou, né, a propaganda de um grupo de teatro, que são os Newton Players. E aí, gente, a gente riu muito, porque, tipo, as peças de teatro não tinham nada a ver com religião. Era, tipo, peça de detetive. Tinha uma propaganda lá, tipo, um chamado pra peça de teatro, que era a mulher de lingerie, sabe? Tipo, dentro da igreja. Gente, eu ria muito, a gente ficava, que igreja é essa? A gente foi também, tipo, a gente começou a olhar, a estudar um pouco da arquitetura da igreja, e a gente percebeu que, tipo, do lado de fora da igreja tem uma estátua de uma pessoa, tipo assim, mostrando a bunda, sabe? Um cara com a bunda assim pra cima. Gente, eu fiquei assim, o que é a relação, né, desta figura com a religião? Eu ainda tô tentando encontrar, a gente não conseguiu desvendar esse segredo. Mas, tipo, a igreja era cheia dessas coisas super engraçadas. E, tipo, foi uma das coisas que eu mais gostei de ver. A gente tinha acesso a essa revista aqui, que é uma revista com umas coisas que acontecem na igreja, né? Tipo, tem um bispo, arcebispo aqui, então você submete um texto e aí eles publicam nessa revista que vai para todas as igrejas. Eu achei isso muito legal, são vários temas, assim, é tudo bem religioso, mas são com vários temas. Eu achei isso bem legal, assim, tem várias fotos dos eventos que eles fazem. Eu achei bem legal, bem legal mesmo. Tem até uma parte que eu achei muito legal. With apologies to Albert Einstein. É tipo um padre aqui, um estudioso, falando sobre ciência e fé. E aqui é a revistinha da região que o Newton nasceu, né? Então aqui eles têm um calendário, o que é que eles vão fazer nas igrejas, é bem legal. Esse aqui é mês de novembro e dezembro, então tem várias coisas de Natal aqui. Isso aqui, muito legal, porque eles fizeram uma historinha, eles contam uma história da igreja aqui. Aqui é uma foto da igreja no inverno. E aqui eles contam um pouco da arquitetura da igreja, o que aconteceu lá. E aqui, gente, olha só, isso estava dentro da igreja. Tem a conexão da igreja com a vida do Isaac Newton. Fantástico. Aqui tem um mapa e tem os lugares importantes aqui. Foi muito louco esse dia. Eu fiquei com medo, porque em um momento eu pensava que a gente estava invadindo, sabe? Eu já pensava que a gente estava invadindo. Eu achei muito legal também que o que eles fazem para arrecadar dinheiro lá. A gente chegou num canto lá e tinham várias dessas bolsas aqui. Várias. E aí eles tinham uma caixa da honestidade, que você pega a bolsa e aí você faz uma doação para a Caixa da Honestidade. Eu achei isso muito legal. Tipo, não fica ninguém lá vendo se você vai pagar a bolsa ou não. E aí eu comprei essa bolsa aqui, que agora eu vou ficar com ela para cima e para baixo. E eu fiquei muito grata de ter tido a oportunidade de ir nessa igreja e saber, né, que que a minha inspiração como cientista era um membro dessa igreja. Quando ele pôde, ele pagou as vidraças da igreja. Então, tipo, eu fiquei muito tocada, né? Você vê em vários locais da igreja, assim, tipo, aqui rezava Isaac Newton, a pessoa que trouxe luz para a ciência, assim. Então, tipo, eles admiram muito Isaac Newton por ele ser por ele ter sido uma pessoa religiosa, não ter abandonado a religiosidade dele e ter encontrado uma maneira de colocar, de continuar falando da religião dele, mesmo sendo um cientista muito famoso. Então, esse passeio na igreja foi muito legal. Eu até aproveitei também, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu aproveitei essa visita para rezar e agradecer tudo que eu tinha conseguido fazer nessa viagem, os lugares que eu tinha passado, as pessoas que eu tinha conhecido. Eu vou publicar daqui a pouco algumas fotos da igreja, vocês vão adorar. Uma igreja e tanto. Pensa numa igreja particular.